Meus amigos, minha amiga, meus amigos, vamos dar sequência no curso preparatório para as carreiras jurídicas do Ícones do Direito. Vimos na aula anterior o princípio da legalidade. Estudamos que o princípio da legalidade se compõe de duas partes: reserva legal. Não há crime sem lei que o defina. Não há pena sem cominação legal. E anterioridade. Essa lei deve ser anterior ao fato. Ao falarmos da anterioridade, somos obrigados nessa aula a tratar do tema da irretroatividade da lei penal. Explico. Se pelo princípio da anterioridade, que é uma parte do princípio da legalidade, se pelo princípio da anterioridade, a lei penal deve ser anterior ao fato, se ela deve ser anterior, ela não pode ser posterior. E se ela não pode ser posterior, ela não pode retroagir. Por isso que agora, nessa aula, complementando o princípio da anterioridade, vamos tratar da irretroatividade da lei penal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 40, e abaixo dela, o Código Penal, no seu artigo 2º, tanto no caput quanto no parágrafo único, estabelecem uma regra e uma exceção. Regra: a lei penal não retroage. Essa é a regra. Devido ao princípio da anterioridade, a lei penal não pode alcançar fatos praticados antes da sua entrada em vigor. Então, a lei penal não retroage. Mas, ao mesmo tempo em que prevê uma regra, ela estabelece também uma exceção. A lei penal pode excepcionalmente retroagir para beneficiar o agente. Então, repetindo, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição e o artigo 2º do Código Penal estabelecem uma regra e uma exceção. Por força da anterioridade, a lei penal não pode retroagir. Excepcionalmente, porém, ela retroage em benefício do agente. Nós temos, portanto, dois princípios: irretroatividade da lei penal. E o segundo, retroatividade da lei penal em benefício do agente. Ou seja, usando uma expressão em latim, retroatividade in melius, quer dizer, em benefício do agente. Existem duas formas da lei posterior beneficiar o agente. A primeira é a forma mais ampla possível: abolitio criminis. E a segunda, quando a lei beneficia de qualquer outro modo, que é a novatio legis in melius. Pois bem, se nós acabamos de ver que, por força do artigo 5º, inciso 40 da Constituição e artigo 2º do Código Penal, a lei penal não retroage como regra e retroage para beneficiar o agente excepcionalmente, nós temos que verificar quais são as leis penais que beneficiam e, por conseguinte, podem retroagir. A primeira dessas leis, vamos limpar aqui a nossa tela, é a abolitio criminis.
Abolitio criminis nada mais é do que a lei. Se puder sempre me manter no enquadramento, por gentileza. Posterior que deixa de considerar um fato criminoso. Portanto, a abolitio criminis é a lei que deixa de considerar o fato como crime. É uma lei posterior que revoga um tipo incriminador. Por exemplo, a lei descrevia como crime o adultério. Posteriormente, houve uma lei revogando este tipo penal e o adultério deixou de ser crime. A lei incriminava a sedução. Posteriormente veio uma lei e revogou o tipo penal da sedução. As leis que revogam tipos incriminadores, as leis posteriores que deixam de considerar fatos como crimes, são chamadas de abolitio criminis, quer dizer, a abolição do crime. Abolitio criminis, abolição do crime. Abolitio criminis, como você viu aqui, é a lei posterior que deixa de considerar um fato criminoso. Ela vai produzir dois efeitos diferentes. A abolitio criminis produz um efeito com relação ao passado. E um outro efeito com relação ao futuro. Aqui está a sua entrada em vigor. Da sua entrada em vigor, eu tenho um efeito para trás e um efeito para frente. O que vai acontecer com todos os crimes que já tinham sido praticados quando entrou em vigor a abolitio criminis? Qual vai ser o efeito retroativo? Já que nós vimos que a lei penal que de qualquer modo favorece o agente pode retroagir. A lei penal que beneficia o agente pela abolitio criminis retroage para a extinção da punibilidade. O Estado vai perder o direito de punir todos aqueles que haviam praticado o crime. Punibilidade. Muito bem. O Estado vai perder o poder de punir os autores de crimes anteriores. Extinção da punibilidade. Então, a extinção da punibilidade é um efeito com relação aos crimes anteriores. E com relação aos crimes posteriores, atipicidade. Já nascerão atípicos. Então, você tem dois efeitos. Os crimes que eram crimes porque a lei estava em vigor e foram praticados antes da abolitio criminis, terão a punibilidade extinta. E todos os crimes que começarem a ser praticados após a abolitio criminis, já nascerão atípicos, porque a abolitio criminis revogou o tipo penal e não existe mais. Então, para trás, extinção da punibilidade. Para frente, atipicidade. Estes são os dois efeitos da abolitio criminis. Quem é que aplica a abolitio criminis? Bom, se o inquérito policial estiver em andamento, ou se houver um processo criminal instaurado em primeiro grau,
o juiz competente de primeira instância extinguirá imediatamente a punibilidade e o processo. Se o processo estiver em grau de recurso, o tribunal competente imediatamente extinguirá a punibilidade e o processo. E se já houver condenação transitada em julgado, pode ser aplicada a abolitio criminis? Pode. A abolitio criminis pode ser aplicada mesmo para aqueles que já tenham condenação transitada em julgado. Você está na cela, preso, quando entra em vigor uma lei que deixa de considerar aquele fato como crime. O que vai acontecer? Neste caso, se a abolitio criminis entrou em vigor após a condenação transitada em julgado, a competência para aplicar será do juízo da execução. Quem diz isso é a nossa Lei de Execução Penal, artigo 66, incisos 1 e 2. E, como houve polêmica a respeito, a súmula 611 do STF. A abolitio criminis, portanto, retroage para beneficiar o agente e retroage para extinguir a punibilidade de todos os crimes anteriores a ela. Se estiver em primeiro grau, juiz de primeiro grau. Em grau de recurso, tribunal competente. E após o trânsito em julgado, juiz da execução. A lei de execução penal diz isso, e a súmula 611 do STF acabou com qualquer polêmica a respeito. Bom, Capês, e os crimes posteriores? Os que forem praticados após a abolitio criminis? Aí não vai ter nem inquérito e nem processo, porque os crimes posteriores já nascerão atípicos, irrelevantes, porque não existirá mais o tipo incriminador. Note, a abolitio criminis nada mais é do que uma lei que revoga um tipo incriminador. Esta, portanto, abolitio criminis. Nos termos do artigo 5º, inciso 40, e do artigo 2º, caput, retroage para beneficiar o agente. E pode ser aplicada mesmo após o trânsito em julgado da condenação. Neste caso, pelo juiz da execução. Pergunta. No caso de abolitio criminis, após a condenação transitada em julgado, já vimos que compete ao juiz da execução. Agora, quais os efeitos desta extinção da punibilidade? A abolitio criminis vai alcançar quais efeitos da condenação transitada em julgado? A abolitio criminis alcançará, preste atenção, a abolitio criminis, após a condenação criminal transitada em julgado, extinguirá a pena e todos os efeitos penais secundários da condenação. Obrigação de recolhimento de custas, reincidência, inscrição do nome no rol dos culpados, maus antecedentes, todos os efeitos penais, principais e secundários, serão afastados pela abolitio criminis, mesmo após a condenação transitada em julgado. Mas cuidado, se a abolitio criminis ocorreu após a condenação transitada em julgado, todos os efeitos penais são extintos. Mas os efeitos extrapenais subsistem, como a obrigação de tornar certa a obrigação de reparar o dano, confisco do produto e do proveito do crime, perda dos instrumentos do crime, cuja posse, detenção, constitua fato ilícito. Então, os efeitos penais, principais e secundários, são extintos todos. Mas os efeitos extrapenais, estes subsistem, porque já há condenação transitada em julgado. Capês, e se não há condenação transitada em julgado? Bom, aí extingue tudo, não sobra nada.
Tá claro? Deu para entender? Muito bem. Vamos analisar então como é que fica esta questão da retroatividade e ultratividade da lei penal. Bom, vamos montar um quadrinho aqui para a gente entender bem. Imaginemos uma lei mais severa. Muito bem. Que é sucedida por uma lei mais benéfica. A lei mais benéfica entrou em vigor e revogou a lei mais severa. Por sua vez, depois que entrou em vigor essa lei mais benéfica, foi feita uma outra lei mais severa. Bem típica do Brasil, nessa gangorra. Lei mais benéfica, lei mais severa. Entra novamente uma lei mais severa. Tá claro? Muito bem. O que acontece? Nós temos aqui um fato. Olhe bem o quadro. Vou até sair. Olhe bem o quadro. Olhe o quadro e me ouça. O fato foi praticado na vigência da lei mais severa. Tá? Olha ela aqui. Olha a lei mais severa aqui, olha o fato. Muito bem. No momento em que ele vai ser julgado, está em vigor uma lei mais benéfica. Qual lei se aplica? A lei mais severa, que vigia quando o fato foi praticado, ou a lei mais benéfica posterior? Como vimos, nos termos do artigo 5º, inciso 40, a lei penal retroage quando beneficiar o agente. Então, esta lei mais benéfica, mesmo sendo posterior ao fato, ela retroage nos termos da Constituição, artigo 5º, inciso 40. Ela retroage para beneficiar. Quando o juiz for julgar esse fato, ele vai aplicar a lei mais benéfica. Retroatividade da lei penal. Então, se tinha uma lei mais severa e veio uma lei mais benéfica, sabe que expressão, como é que se chama essa expressão em latim? Quando uma lei mais benéfica sucede uma lei mais severa, novatio, porque houve uma nova lei. Novatio, isso aqui é um N, tá? Novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Houve uma nova lei mais benéfica. Como houve uma novatio legis in melius, ela retroage para beneficiar o agente. Mas vamos continuar com o nosso exemplo. Aí, o tempo passou e essa lei mais benéfica foi revogada e entrou agora uma lei mais severa. Houve então uma novatio, uma nova legis, uma nova lei, impejus, em prejuízo, quer dizer, mais severa. Eu tinha uma lei mais benéfica e agora tenho uma lei mais severa. Muito bem. A questão da retroatividade está aqui, tá? Muito bem. Agora, vamos fazer diferente. Um fato é praticado aqui. Um fato é praticado na vigência desta lei mais benéfica. Muito bem. O fato é praticado aqui agora, nesse período. Está em vigor a lei mais benéfica
e um fato é praticado. Quando esse fato for ser julgado aqui, que lei eu aplico? Pode olhar o quadro. Não sei se você percebeu, mas esse exemplo é o contrário do exemplo anterior. Agora, um fato é praticado na vigência da lei mais benéfica. E quando ele vai ser julgado, a lei mais benéfica foi revogada. E está em vigor uma lei mais severa. Qual que eu aplico agora? Bom, acompanhe comigo. A lei mais severa pode ser aplicada ao fato no momento do julgamento? Não. Por quê? Porque se ela fosse aplicada a esse fato, na hora do julgamento, ela estaria retroagindo para prejudicar. E ela só pode retroagir para beneficiar. Como ela só pode retroagir para beneficiar, ela não pode ser aplicada ao fato entrado antes da sua entrada em vigor, ao fato praticado antes da sua entrada em vigor. Nesse caso, a lei mais benéfica é que tem que ultraagir. Ela que vai ser aplicada. Então eu tenho aqui, no quadro inteiro, eu tenho uma retroatividade para beneficiar. E aqui eu tenho uma ultratividade para beneficiar. Pronto, acompanhe o quadro comigo. De novo. Era uma vez uma lei muito severa. O fato foi praticado na vigência desta lei. Esta lei mais severa foi revogada por uma lei mais benéfica. E ao ser revogado por uma lei mais benéfica, no momento que ele for julgado, o juiz vai aplicar a lei mais benéfica, porque ela retroage para beneficiar o agente. Retroagir é alcançar um fato praticado antes da sua entrada em vigor. Retroatividade in melius. Muito bem. Um segundo exemplo agora. Um outro fato, é praticado agora na vigência da lei mais benéfica. Quando ele vai ser julgado, está em vigor a lei mais severa. O juiz não pode aplicar a lei mais severa, porque ela estaria retroagindo para prejudicar. Então, a lei mais benéfica ultraage em benefício. É a chamada ultratividade in melius. O que é ultratividade? É uma lei ser aplicada a um fato praticado na sua vigência, a lei ser praticada a um fato praticado na sua vigência, depois de sua revogação. Veja, o fato foi praticado na vigência da lei. Mas a partir desse momento, a cruzinha aqui, a lei já morreu. Embora ela tenha morrido, será julgado o fato de acordo com ela. A lei ultraage. Ela continua regulando esse fato, mesmo após a sua revogação. Ultratividade em benefício do agente. Retroatividade e ultratividade. Está claro? Muito bem. Isto não acontece com as chamadas leis de vigência temporária. Há uma exceção ao que eu estou falando. São as chamadas leis de vigência temporária. As leis de vigência temporária se subdividem em leis temporárias e leis
excepcionais. O que são leis temporárias? São aquelas leis que trazem no seu próprio texto a data da cessação da sua vigência. Esta lei vigerá até 11 de agosto de 2014. Pronto, está fornecida a data da sua revogação. Eu costumo dizer que essas leis, as leis temporárias, são leis que já nascem marcadas para morrer, com data certa para a morte, com data certa para a cessação de sua vigência. Já as leis excepcionais são aquelas feitas para vigorar durante um determinado período de excepcionalidade. Portanto, elas têm a data do final da sua vigência incerta. Já caiu até isso em concurso. O fim de sua vigência é incerto. Por exemplo, essa lei vigerá durante a epidemia de dengue. Essa lei vigerá durante a alta inflacionária, durante o período de guerra externa, de rebelião intestina, quer dizer, rebelião interna. Então, as leis temporárias têm a data certa para cessar a vigência e as leis excepcionais vigem enquanto durar o período excepcional. Qual a característica dessas leis? Primeira característica, como você pode perceber, elas são autorrevogáveis. São autorrevogáveis. Ou seja, elas constituem uma exceção à regra de que uma lei vigora até ser revogada por outra lei. Nesse caso, nenhuma outra lei revogou. Automaticamente elas perderam a vigência, por ter atingido a sua data nas leis temporárias, por ter cessado o período excepcional nas leis excepcionais. Muito bem. Além de autorrevogáveis, e aí nós entramos, por isso que eu estou falando delas agora, elas são ultrativas. Ixi. O que quer dizer ultrativas? Significa que elas alcançam os fatos praticados durante o seu período de vigência. Elas alcançam os fatos praticados durante o seu período de vigência, mesmo após sua autorrevogação. Guarda o que eu vou te falar. A lei temporária e a lei excepcional adere ao fato como a lepra adere à pele. Nunca mais desgruda. Eu chamo isso de, no nosso livro, efeito carrapato. Ela gruda no fato. A lei excepcional gruda no fato e o acompanha. Aí você vai me perguntar, tudo bem, Capês, mas se depois da sua autorrevogação, a lei que passou a regular é mais benéfica, ela não retroage? Não. Esta é uma exceção ao princípio de que a lei penal retroage para beneficiar o agente. Nesse caso, a lei penal não retroagirá para beneficiar o agente. Puxa, mas onde está dito isso? O Código Penal, no seu artigo 3º, trata dessas características da lei excepcional e temporária. Aí você insiste. Mas pode o Código Penal excepcionar a Constituição? É que, se não fosse assim, as leis excepcionais e temporárias não teriam nenhuma coercibilidade, não protegeriam o bem jurídico, violaria o princípio constitucional da proteção do bem jurídico, violaria a própria essência da norma penal. Quem é que iria obedecer uma lei temporária ou excepcional, sabendo que posteriormente teria punibilidade extinta
ou seria beneficiado por uma retroatividade de uma lei melhor. Por isso que as leis excepcionais e temporárias são ultrativas, ainda que para prejudicar o agente. Tá legal? E mais uma questão interessante também ligada ao que estamos falando. As normas penais em branco. Lembra? Normas penais. Opa. Em branco. Eu tenho aqui, não sei se você lembra, as normas penais em branco homogêneas. Eu tenho uma lei que é completada por outra lei. E aqui eu tenho as normas penais em branco heterogêneas. Em que eu tenho uma lei completada por um regulamento, uma portaria, um decreto. Questão que se coloca. A alteração do regulamento retroage para beneficiar? Vamos lá? 3 exemplos. Vou te dar um exemplo de uma norma penal em branco homogênea. Casar violando um dos impedimentos que cause nulidade absoluta. Pai com filho, irmão com irmã, e assim por diante. Então, casar com violação a impedimentos que causam nulidade absoluta. Vem para o meu quadro. O Código Penal, no artigo 237, descreve esse crime. Casar com violação dos impedimentos absolutamente dirimentes. E o Código Civil, no artigo 1521, incisos 1 a 7, elenca os impedimentos. Pergunta: a supressão de um dos impedimentos retroage para beneficiar o agente? Não podia casar, agora pode. Foi suprimido aquele determinado impedimento. A supressão do impedimento implica em abolício criminis? Porque agora eu não casei mais com violação do impedimento absolutamente dirimente. Ele deixou de ser? Retroage para beneficiar? Outro exemplo. Eu tenho aqui a Lei de Economia Popular, que prevê o crime no seu artigo 2º, inciso 6º. Vender acima da tabela oficial. E aqui eu tenho a tabela oficial. Muda o preço da tabela oficial. Bom, aumentou a tabela. Então, por esse novo valor, eu não terei vendido acima. Retroage para beneficiar? E mais um exemplo. O sujeito traficou lança-perfume. Vem uma portaria, até já houve uma confusão grande a respeito, suprimindo o lança-perfume. Houve abolício crimes e retroage? Então, a supressão da norma complementar retroage para beneficiar? Resposta. No caso do casamento, retroage. Se o impedimento deixou de ser considerado impedimento, houve uma abolício criminis. E se houve uma abolício criminis, retroage para extinguir a punibilidade. Bom, eu não podia casar com a minha sobrinha. Agora, a lei suprimiu esse impedimento. Portanto, suprimiu o impedimento, eu não casei violando nenhum impedimento absolutamente dirimente. Agora, essa modificação retroage para me beneficiar. Não houve crime. Neste caso, retroage e extingue a punibilidade. Exemplo do tráfico de drogas. Bom, mas se a substância deixou de ser considerada droga, então eu não trafiquei mais droga. Retroage para beneficiar. Retroage para beneficiar. No caso das tabelas oficiais,
Mudou a tabela. Não retroage. Por que não retroage? Porque mesmo tendo aumentado o valor da tabela, eu desobedeci a tabela vigente na época. Eu vendi acima da tabela vigente naquela época. Então eu cometi o crime. Nos 2 primeiros casos, retroage. No terceiro, não. Por que, capês? Porque nos 2 primeiros casos, casamento com impedimento absolutamente dirimente e tráfico de drogas, a alteração do complemento não tinha características de temporariedade. O complemento não tinha características de temporariedade. A lei não dizia, olha, você não pode casar com este impedimento agora. Dizia, você não pode casar com esse impedimento. Como houve a supressão do impedimento, desapareceu qualquer tipo de elemento do crime. Não era uma proibição, um comando para aquele momento, para aquela época. Não. Era uma determinação permanente. A mesma coisa com relação ao tráfico de drogas. Não está se dizendo, você não pode traficar lança-perfume nesse período. Você não pode traficar lança-perfume. Se o lança-perfume deixou de ser considerado e não deixou, continua sendo. Mas se ele deixasse de ser considerado, retroagiria para beneficiar. Porque não se buscava coibir a prática da conduta num determinado período. Havia uma determinação de natureza permanente. Agora vejam o caso da tabela oficial. Quando está dizendo proibido vender acima da tabela, a lei está preocupada com a tabela vigente naquele momento. É aquela tabela que você tem que respeitar. Se posteriormente a tabela muda, você continuou tendo violado o comando que valia para aquela época. Ao contrário do tráfico de drogas e do casamento com violação e impedimentos absolutamente dirimentes, o que não se queria era a desobediência da tabela daquela época. Então ela tem características de norma excepcional e por essa razão ela é ultrativa. Daí porque haverá ultratividade impégios, prejudicando o agente no caso da tabela, e não haverá nos outros casos. A norma retroagirá para extinguir a punibilidade no 237 e no tráfico de drogas. Isto aqui está muito bem explicado no nosso curso de Direito Penal, quando chegar ali a parte das normas penais em branco e leis excepcionais ou temporárias. Muito bem. Agora, demos este apanhado geral sobre a irretroatividade da lei penal. Repetindo, a lei penal retroage para beneficiar o agente. Portanto, ela alcança fatos cometidos antes da sua entrada em vigor, quando for beneficiar o agente. E ela não retroage para prejudicar. Irretroatividade da lei penal como regra. Retroatividade como exceção, em benefício do agente. Retroatividade é alcançar um fato praticado antes da lei. Ultratividade é alcançar um fato praticado na vigência da lei, mas que vai ser julgado após a sua revogação. Ultratividade. Admite-se a retroatividade e a ultratividade em benefício do agente. A questão que eu coloco agora é: como é que fica com relação às normas processuais? As normas processuais não obedecem à disciplina das normas penais. As normas processuais são regidas pelo Código de Processo Penal. Não são regidas pelo artigo 5º
inciso 40 da Constituição. Porque ele só se aplica às normas penais. As normas processuais são regidas pelo artigo 2º do Código de Processo Penal e não pelo artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A Constituição se refere somente às normas penais. O Código de Processo Penal é que trata das normas processuais. E o que ele diz? No que diz respeito às normas processuais, o artigo 2º do Código de Processo Penal prevê a regra do tempus regit actum. Sabe o que quer dizer isso? Tempus regit actum. A norma processual tem vigência imediata. Vigência imediata significa que a norma processual se aplica imediatamente. Entrou em vigor, já se aplica. No momento que o juiz vai resolver um ato processual, no momento que ele vai julgar um ato processual qualquer, um prazo recursal, por exemplo, ele vai olhar a lei que está em vigor naquele dia. Qual a lei processual que está em vigor? Essa é essa que eu aplico. A lei processual não está preocupada com a data em que o fato é praticado. Ela está preocupada com o ato processual. Ela rege o ato processual, pouco importando se o fato é anterior a ela ou não. Assim, as leis processuais se aplicam imediatamente, ainda que o fato tenha sido cometido antes da sua entrada em vigor e ainda que ela seja prejudicial. Por isso se diz que a lei processual pode retroagir para prejudicar o agente, porque a lei processual se aplica imediatamente, seja mais benéfica, seja mais severa, ainda que o fato tenha sido praticado antes da sua entrada em vigor. Então, cuidado, é o tempus regit actum, é a lei do momento que rege o ato processual. A questão que nós colocamos agora é a seguinte: o que é norma penal e o que é norma processual? Já que há uma diferença tão grande quanto ao tratamento, o que é norma penal e o que é norma processual? Guarde isso. A norma penal é toda aquela que mexe com o direito de punir do Estado. Toda norma que cria o direito de punir, por exemplo, uma norma que cria um novo delito. Toda norma que extingue o direito de punir, por exemplo, a norma que cria uma causa extintiva da punibilidade. Toda norma que amplia o direito de punir, aumenta uma pena. Ou toda norma que diminui o direito de punir, diminui uma pena, tem natureza penal. Portanto, normas penais são aquelas que criam. Quero essa. Normas penais são aquelas que criam, extinguem, aumentam ou diminuem o direito de punir. Criou um novo delito? É penal. Criou uma nova causa extintiva da punibilidade? É penal. Aumentou a pena? É penal. Diminuiu a pena? É penal. Veja uma coisa interessante. A perempção. O que é a perempção? Perempção é uma sanção processual prevista no Código de Processo Penal, aplicada ao querelante desidioso que deixa de dar andamento ao processo, por exemplo, por 30 dias. Ela tem tudo para ser uma norma processual, mas ela é uma norma penal.
Por quê? Ela é uma norma penal porque a sua consequência é a extinção da punibilidade. Veja, ela está no Código de Processo Penal, ela estabelece um prazo para dar andamento ao processo, ela pune com sanção processual o querelante, uma parte do processo, mas ela é penal, porque o que importa é a sua consequência. Se a consequência for a extinção da punibilidade, a norma é penal. Normas que tratam de progressão de regime. Aumenta o prazo de progressão ou diminui o prazo de progressão. Torna mais difícil o acesso ao regime semiaberto ou ao regime aberto. Torna mais difícil ou mais fácil o livramento condicional e o sursi. Tudo isso é norma penal, porque está ampliando ou diminuindo a intensidade da satisfação do direito de punir. E o que é norma processual? Em contrapartida, norma processual é aquela norma que só diz respeito ao processo, sem repercussão no direito de punir. Liberdade provisória tem nada a ver com o direito de punir. Prisão provisória diz respeito ao processo. Se ele vai responder solto ou preso ao processo, isso nada tem a ver com o direito de punir, até porque o tempo de prisão provisória vai ser descontado da pena futura. Prisão provisória, liberdade provisória, prazo de recurso. Tudo isso é norma processual, tem incidência imediata e ainda que prejudique o agente, pode retroagir. Regime disciplinar diferenciado, que é aquele isolamento do sentenciado, porque ele integra a organização criminosa ou está pondo em perigo a ordem do presídio. Essa é uma questão disciplinar. Não diz respeito à intensidade do direito de punir, mas sanções aplicadas incidentes no decorrer da execução. Norma processual, portanto. Há uma última questão. Parte da doutrina diz que todas as normas processuais, admitem que são processuais, que afetem o direito de liberdade, liberdade provisória, prisão provisória, o próprio regime disciplinar diferenciado, seriam penais, porque afetam direito substancial. Não concordo. Norma penal afeta a pretensão punitiva. Norma processual diz respeito só ao processo. A penal retroage para beneficiar e alcança o fato praticado antes da sua entrada em vigor. A processual tem incidência imediata. Tempus regit actum. Com isso, nós terminamos a abordagem do princípio da legalidade, que é composto pela reserva legal mais anterioridade. E a anterioridade é completada por um outro princípio chamado irretroatividade da lei penal e retroatividade em benefício do agente. Bons estudos e até a próxima aula.